Diga assim comigo: espaço espiritual. A grande disputa que hoje envolve tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual se chama espaço. Você e eu somos ocupadores de espaço. Se você trabalha numa empresa, você sabe disso. Você, para entrar nessa empresa, você teve que conquistar o espaço. E tem pessoas que estão dando farol alto para você, muitas vezes, para ocupar o espaço que é seu, que você conquistou, que é seu temporariamente. E aí você tem que lutar para se manter naquele espaço. A nossa vida é uma constante disputa por espaço. Então, o pai tem que dar atenção para o filho. Também, claro, não pode fazer tudo que o filho quer. A gente foi no stand-up do Afonso Padilha na terça-feira. O Afonso Padilha está falando isso. Fala, de vez em quando você tem que deixar o seu filho cair de propósito no chão. Se for, mesmo que seja pequeno, para poder criar anticorpos, né? Tudo mais. Porque às vezes as pessoas da geração de hoje estão mimando demais, né? E aí a gente acaba errando na criação. E depois, quando começa a ir para o caminho errado, põe a mão na cabeça e fala assim: aonde foi que eu errei? Errou porque não deixou dar uma caída. Hoje a Maitê estava ali, eu falei: Márcio, deixa cair no chão. Não, pastor, pelo amor de Deus, né? A Zoe mesmo, eu falei: a Zoe quando nascer, já vai nascer com a carteirinha, obreira da Restaura. Vai nascer trabalhando na igreja. Não sei que dom que Deus vai dar para ela, mas o nome já é abençoado, né? Zoe significa vida de Deus. Então vai ser de Deus essa menina. A Zoe nunca vi ela mexer, eu só vejo ela mexer quando eu estou pregando. Ela é a única que dá glória a Deus aqui na igreja. A grande, pelo menos ela, né? Se o pai não tiver moral nem com a filha, misericórdia. Mas é muito bom. Então a briga por espaço, o pai precisa ter um espaço, buscar o espaço, mas de maneira correta na vida do filho. Às vezes tendo que corrigir, às vezes tendo que colocar limites, às vezes tem que pôr de castigo. Se for louco igual minha mãe, já joga o videogame na parede se estiver brigando. Eu e minha irmã brigavam por causa do videogame, minha mãe vinha com o videogame. Vocês estão brigando? Tá, quebrou uns 2 na parede. Aí depois quem tem mãe louca sabe como é. Minha mãe é louca até hoje. Mas tem um coração abençoado, né, minha mãe? Aliás, estava falando com ela antes do culto, ela falando, né? Eu te amo tanto, filho. Eu falei: eu também te amo. E ela manda foto para ela manda foto para mim. Realmente é um amor maravilhoso, né? E a briga então por espaço. O pai tem que ter um espaço na vida do filho. E o filho também, ele já tem um espaço na vida do pai, mas ele precisa também continuar mantendo o seu espaço no coração dos pais. Porque às vezes tem filhos que não dão valor para os seus pais, tem filhos que abandonam seus pais, tem filho que não dão atenção para os seus pais. Tem filho que muitas vezes, que nem eu falei naquela semana retrasada do Emanuel, tem filho que põe o pai no asilo, abandona, nunca mais vai visitar. Então a gente vê que a pessoa morre magoada, às vezes, com o filho. Morre magoado com a filha, porque o filho não deu atenção, não deu honra a seus pais. Porque a Bíblia fala, há um mandamento, qual o primeiro mandamento com promessa? Qual o primeiro mandamento com promessa? Honrai pai e mãe. Olha só. Porque então Deus já sabia que os filhos poderiam se desviar e se esquecer disso. Então, honrai pai e mãe. Né, e dever respeito, né? Antigamente a gente dava benção. Quem dava benção aí para avó, para o vô? A gente dava benção antes de sair de casa. Avó, benção, avó. Minha avó era brava assim, ela fechava a cara. Assim: vó, benção. Ela: Deus te abençoe, meu filho. Eu falava: oh, meu Deus do céu. Minha avó era tão de Deus, que quando a gente ia encontrar com ela, a gente jejuava, orava e pedia: por favor, não revela o pecado. A gente pedia, porque minha avó era muito usada por Deus. Minha avó mas ela era muito brava. Eu acho que eu herdei um pouco isso dela. Porque as pessoas falam: pastor, você é bravo. Não é que é bravo, é porque a responsabilidade da obra nos deixa muitas vezes meio loucos, né? Eu estou ficando velho antes da hora. Ontem a Rosinha, com 90 anos, ela falou uma coisa para mim: Éder, você lembra que você foi na minha casa? Eu falei: que casa? Ela falou: você está ficando velho? A Rosinha com 90 anos, ontem falou: você está ficando velho? Eu falei: com a igreja, olha que a responsabilidade faz com a gente. Aí começa a esquecer das coisas. Sintoma de velhice, você começa a repetir as coisas, tá? A mesma história, sabe assim? Você passa nos lugares que você trabalhou, aí você comenta com a mesma pessoa: eu trabalhei aqui no ano tal, não sei o que, já está ficando velho. Ou senão você começa a trocar o nome dos filhos. A minha irmã chama Larissa, eu chamo Éder.
Chegou uma época que a minha mãe já errava e ela começou a juntar os dois nomes. Então ela ia chamar a atenção da gente, ô Léder. É Larissa com Éder. Ô Léder. Você, mãe, Léder? Ou seja, tá ficando velho. Então tem coisas, a gente não pode perder o espaço no coração dos nossos pais, a gente não pode perder o espaço no coração dos nossos filhos. Nós não podemos perder o espaço no coração de Deus, porque também o espaço no coração de Deus precisa ser mantido. Eu preciso ocupar o meu espaço como marido, eu preciso ocupar o meu espaço como esposa, porque se eu não ocupo o meu espaço, quem não cuida abre oportunidade para quê? Para a concorrência. Então, se o marido não toma o seu lugar, a sua posição, então a esposa às vezes sente essa falta e aí acaba dando ruim no casamento. Assim também como a esposa também não pode deixar o espaço, quer dizer, o espaço que eu digo, entendam, né? Tem esposa que também já não dá nenhum espaço, então calma aí. Eu vou falar direito aqui. O espaço que eu digo assim, é o carinho, às vezes dá o carinho para o seu marido, né? Dá atenção e tudo mais, e dentro de um relacionamento. Porque assim como na nossa vida espiritual tem que haver uma manutenção, nosso casamento também precisa ter uma manutenção. Então, não é uma coisa que tem que ser conquistada todos os dias. Como diz o galã da novela das 8, né? O grande homem não é aquele que conquista várias mulheres, mas aquele que conquista uma mulher todos os dias. Então, é necessário, mas o espaço é concorrido. Diga assim comigo, o espaço é concorrido. Se você ver que é tão sério isso que eu estou falando para você, que até hoje as grandes guerras são por causa de espaço. Essa situação que está acontecendo com Israel não é de hoje. Se você vê na história, você vê no Império Babilônico, na época do rei Nabucodonosor, a Babilônia guerreou contra o mundo, conquistou o mundo, inclusive Israel, que estava em pecado, estava afastado de Deus. Deus permitiu Nabucodonosor, a Babilônia, dominar Israel. E aí quando alguém vai e conquista uma terra, toma posse desse espaço. É isso que aconteceu no Império Babilônico, depois no Império Persa, a mesma coisa. O Império Persa que dominou o mundo por um tempo também, na época de Esther. Quem aqui conhece a história de Esther? Aquela que fez o concurso de beleza, depois ganhou e foi rainha da Pérsia, e através dela o povo de Israel não morreu completamente. Então, essa época a Pérsia estava dominando, o espaço era da Pérsia. E tudo estava acontecendo por quê? Porque Israel estava longe de Deus. Assim também depois no Império Egípcio, assim também no Império Romano. Na época de Jesus, na época que Jesus nasceu, Roma dominava Israel. Tanto que você vê, isso daí não entrava na minha cabeça. Por que Jesus passou pela mão de tanta gente para ser julgado e para ir para a cruz? Porque primeiro Herodes falou que ia julgar, e depois mandou Pilatos, lavou as mãos, aí depois manda para o imperador. Quer dizer, Jesus passou por várias mãos, porque Roma dominava naquele momento aquele espaço geográfico. E Israel pagava impostos para Roma, porque quando alguém dominava um espaço, essa pessoa, ela tinha o quê? Poder. Quanto mais eu conquisto espaço, mais autoridade eu tenho, mais poder eu tenho. Então a grande briga hoje é por espaço. E Deus permitia os inimigos entrarem em Israel quando o Israel estava longe de Deus, estava afastado de Deus. E assim muitas vezes na nossa vida, tem coisas na nossa vida que estão acontecendo que Deus permite. Ontem, antes de sair lá da visita, a gente abriu uma palavra, e saiu uma palavra assim: Deus permitiu a peste, mas eles não se converteram. Deus permitiu os inimigos vencerem, mas eles não se converteram. Ou seja, às vezes o povo está passando dias ruins, mas mesmo assim não se converte. Essa pandemia era para tirar o melhor das pessoas, mas a gente vê que está tirando o pior. Mesmo assim, tem gente longe de Deus. Assim é Israel. Essa briga que está acontecendo em Israel, entre Palestina e Israel, é uma briga que ela não tem projeção para terminar. Vai terminar, mas na verdade, humanamente, essa guerra não tem fim. Humanamente falando, ela só vai ter fim porque espiritualmente a igreja de Jesus Cristo vai reinar com Cristo, Jesus vai vencer. Mas humanamente, essa guerra não tem fim. Você vê na história como que surgiu essa guerra, através da serva de Sara, que se chamava Agar. Ela teve um filho com Abraão e colocou o nome desse filho de Ismael.
E aí ela não aceitava que Abraão tratasse melhor Sara, melhor Isaac, do que tratava ela. Abraão teve que tomar uma decisão naquela hora, porque não dava para as duas ocupar o mesmo. Então aí ele manda ela embora. E aí Deus cuida dela, Deus cuida, aparece para ela lá no deserto, fala para ela: não vou deixar você abandonada, porque eu tenho uma promessa com Abraão, que abençoarei a descendência de Abraão, esse menino também será abençoado, será grande. E Deus abençoou Ismael, e Isaac depois nasceu. Deus abençoou Isaac, abençoou Abraão, abençoou Sara. E essa guerra surgiu desde aí, e até hoje então tem bomba. Eles não, e quer que eu te diga mais? Há uma guerra muito maior que vai acontecer daqui a pouco. Lá em Israel, se você ver o mapa de Israel, você vai ver lá aquela parte de ouro, uma bolinha de ouro no meio do mapa. Sabe o que é aquilo ali? Aquilo ali é onde ficava o templo de Deus. E a palavra fala que nos últimos dias o templo de Israel será reconstruído. Se você colocar no Google, coloca no Google assim, ó, bezerro de ouro, ou bezerro vermelho. Bezerro vermelho, você vai ver, aí você lê, você vai ver que está escrito lá. O templo de Israel, coloca assim, a reconstrução do templo de Israel. Você vai ver, já existem pessoas sendo treinadas para participar dessa reconstrução, e até sacerdotes sendo preparados para voltar novamente como era na lei de Moisés, para voltar a entregar sacrifícios. Só que, sabe onde o templo será reconstruído? O templo será reconstruído exatamente nessa bolinha de ouro lá, do mapa. E sabe o que tem lá nessa bolinha de ouro? Lá em Israel, sabe o que tem hoje lá? É o maior templo que existe de Maomé. O Islã tomou conta ali, e aí agora existe culto a Maomé ali. Então, para ser reconstruído o templo de Deus, vai ter que ter briga. Olha só, para tirar os islã dali, e você conhece os islamitas, né? Você conhece? Eles são os homens bomba que se matam por pouca coisa. Então você imagina como vai ser a guerra vai ser grande. E nós sabemos que esses dias já estão sendo treinados os sacerdotes, já estão sendo treinados levitas. Uma réplica da arca já está sendo feita. Está sendo feito tudo, o altar de sacrifício, tudo está sendo feito. E o Senhor falou que quando o templo fosse reconstruído, estava perto e seria o fim. Porque esse templo será reconstruído, mas Deus não habitará nesse templo. E aí a Bíblia fala que quem sentará no trono desse templo? O anticristo. E a Bíblia fala em Apocalipse que o anticristo já está no mundo. O anticristo já está no mundo. Não está em formato de pessoa, ele é um espírito que também vai possuir uma pessoa. Existem 9 pessoas, existe uma das famílias mais ricas do mundo, que é a família Rockefeller. E aí existe a nova ordem mundial, pesquise sobre isso também, os caixões da fema. Você vai ver só que existe uma organização por trás, até mesmo se duvidar dessa pandemia. Essa mortandade não é coincidência. Isso foi elaborado, isso foi orquestrado. Não é assim, não, matou muita gente, só no Brasil mais de 400 mil pessoas. Então isso tudo já é o princípio do fim. Nós estamos no princípio das dores e no princípio do fim. Mateus 24, você quer ver tudo isso que eu falei? Leia Mateus 24, você vai ver que está tudo escrito lá. Jesus falou, quando houvesse fome, quando houvesse guerra, quando houvesse terremoto, então nós estaremos muito perto do fim. E aí uma das coisas também é o templo reconstruído, e o anticristo que já está no mundo vai definitivamente possuir uma pessoa. Essa pessoa será um grande líder mundial, ele propagará a paz mundial. Ele vai ter um grande ecumenismo, um mover de ecumenismo, e já está acontecendo isso, né? O que é o ecumenismo? O ecumenismo é a união de todas as religiões de mãos dadas. E todo mundo vai achar normal, porque na verdade vai parecer que é um ato de amizade, um ato de amor. Mas por trás disso há o quê? Há uma mistura de religião, há vários deuses e Deus. Segundo a palavra, ele não divide a glória dele com ninguém. Por isso que o ecumenismo não é de Deus. Eu posso ser amigo de outra pessoa que tem outra religião? Claro que eu posso.
Só que eu não posso comer na mesma mesa consagrada. Se ela consagra aos ídolos, eu não me sento para comer, porque eu tenho um só Deus. Eu tenho um só Deus. Eu adoro um só Deus. Eu louvo um só Deus. Então não dá para esse ecumenismo final vai acontecer. E há lampejos já desse ecumenismo. Você vê que teve um pastor aí que levou um pai de santo na igreja e deixou o pai de santo fazer umas macumbinhas lá, né? Um cantor meio desmiolado aí da cabeça. Quer dizer, então, não, eu posso receber um pai de santo na igreja? Claro, recebo qualquer pessoa. Semana passada até um cachorro estava aqui, você não viu? Mas ele vai sentar e vai ouvir. Não vou deixar ele subir. O altar é de Deus, o Deus de Israel. Aqui quem governa é Jesus Cristo. Quem governa não é o pastor Éder, não. Tem gente que é assim, o pastor, o colega do pastor. Eu não sou dono da igreja, eu sou um gerente. Deus colocou aqui para cuidar. Deus é o dono dessa igreja. Jesus Cristo é o dono dessa igreja. Amém? Então eu não posso fazer o que eu quero, colocar aqui no altar quem eu quero. Eu tenho que pedir, saber se é de Deus para colocar. Então a gente está muito próximo desse momento. Então a grande briga hoje é por espaço. Então o diabo quer ganhar o máximo de espaço possível, quer preencher os espaços. Então nós temos que tomar cuidado, porque ele quer definitivamente ocupar o espaço que é de Deus na nossa vida. O objetivo do diabo é ocupar os espaços de Deus na terra. Ele quer demarcar os seus lugares. Ele quer corromper as pessoas. Ele quer te corromper. Ele quer corromper a tua família. Ele quer tirar a tua fé. Ele quer fazer você desistir da fé. Ele quer fazer você desanimar com Deus. Ele quer fazer você realmente ter Deus como uma simples religião. Mas Jesus Cristo não. Jesus Cristo a cada dia quer se revelar como vivo para você, como ressurreto para você. Jesus pode estar numa cruz para você, como está para muitos, ou aquele Jesus com o rosto caído, com o rosto desfigurado, com o rosto maltratado. Mas para nós não. Ele já saiu da cruz, ele está vivo, ele ressuscitou e ele vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! Israel, todas as vezes que Israel era escravizado, no momento que eles se arrependiam, Deus vinha, Deus levantava, Deus restituía, Deus restaurava, Deus prosperava. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu virei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então é o momento, aí quando Israel se arrependia, vinha a restauração de Deus. E o que Deus espera de nós, para voltar a ocupar os espaços da nossa vida? Arrependimento, entrega, chegar mais próximo dEle. Aquele que se aproximar de Deus, vai ver como Ele é bom, vai ver como Ele estava esperando esse momento. Como eu falei, tenho falado nos cultos aqui, Deus sempre está esperando você de braços abertos. Você só precisa dar um passo. Mas porém, há bloqueios na nossa vida. Há bloqueios que nos impedem de viver a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Então hoje, o nosso desafio é quebrar os bloqueios, tirar o inimigo dos espaços. Esses dias aí a gente fez um culto de ação de graças, e aí uma pessoa caiu endemoniada no meio do culto. Então aí eu entendi duas coisas. A primeira, ou a pessoa já aceitou Jesus, é cristã e tudo mais. Ou aquela pessoa deu uma brecha, ou o Espírito Santo não está nela. E aí então, como que um demônio entra numa pessoa que já aceitou Jesus na sua vida? Não tem como o demônio entrar mais na pessoa que aceitou Jesus, porque aquela casa já está ocupada, aquele espaço já está ocupado. A Bíblia diz assim, que quando o espírito ruim sai da vida de alguém, ele anda por lugares áridos, buscando aonde repousar. E depois ele não achando, ele volta para aquele lugar que ele estava, para aquele espaço, porque o nosso corpo terreno nada mais é que um espaço, que pode ser preenchido por Deus ou pode ser preenchido pelo inimigo. Se o inimigo já saiu, ele vai tentar voltar para o espaço que ele estava antes. E a Bíblia fala que se ele volta para esse espaço que ele estava antes, e ele encontra a casa vazia, varrida, ele entra novamente e ele traz 7 espíritos piores do que ele. Então, como eu falo, se o inimigo conseguiu entrar naquela pessoa, ou ela deu brecha, ou ela foi induzida a cair, porque tem gente que é induzida também a cair, não é caiu que foi, não, foi induzida, porque tem pastores que ficam amedrontando as pessoas, falam, mal, fizeram uma macumba para você, hein? Ó, fica esperto.
Aí a pessoa fica já desesperada, já acha que tem demônio na vida dela. Começa até a baixar uns na pessoa. O negócio começa a ficar difícil. Então, para com isso, gente. A gente tem que ter consciência de quem nós somos em Cristo Jesus. Se Deus já está na tua vida, não há espaço mais para o inimigo na tua vida. A não ser que você dê espaço, a não ser que você dê brecha, a não ser que você vive no pecado o tempo todo. Aí você também, claro, se você vive no pecado o tempo todo, Deus ele quer te convencer a se converter. Mas se você não se converte, o inimigo vai conseguindo ter mais e mais espaço. A briga por espaço é muito grande. Diga assim comigo, a briga por espaço é muito grande. Olha para quem está do seu lado e fala isso, fala, a briga por espaço é muito grande. Quem aqui já, lá em casa tá tendo uma briga por espaço. Agora mesmo que a gente teve que tirar o guarda-roupa do outro quarto, aí colocamos o guarda-roupa no nosso, ficou menor, porque o outro quarto já está ficando já para Zoe. Aí sabe o que está acontecendo? Quando a gente vai dormir, estou me sentindo meio que apertado. Sabe o que eu faço? A Fran sempre vai dormir depois que eu. Aí, quando ela vai dormir, eu finjo que eu estou dormindo. E eu meio que já deito, eu deixo um espaço assim na cama um pouco a mais. Porque uma noite que eu acordei que eu estava quase no chão já. Aí eu deixo um espaço, meio que um espaço assim de um passo assim. E faço assim, ó. Aí quando ela deita, ela dá uns murros em mim. E ela já senti mesmo, fingindo que estou dormindo, ela dá uns murros. Porque agora ela está dormindo com a barriga, ela tem que apoiar a barriga assim, né? No travesseiro, por causa das Zoe, né? Tem que apoiar, então ela praticamente... Eu estou perdendo espaço, irmãos. Está complicado. É assim. A nossa vida é uma constante disputa por espaço. Quem já viajou de avião aí? Levanta a mão. Você pega o avião, primeira coisa que você quer fazer é ficar de boa ali no avião. E o avião, é impressionante, só tem um lugar para apoiar o braço. Ou o ônibus de viagem também. Só tem um lugar para apoiar o braço. É uma guerra para apoiar. Uma vez eu fui viajar, aconteceu isso. O cara, tinha um japonês. Aí eu estava indo viajar, eu viajava muito a trabalho. Aí eu vi o apoio ali. Bom, primeiro já coloquei. Eu não sei o que aconteceu, que eu me distraí e tirei o braço. Quando eu tirei, o japonês colocou. Aí eu falei, caramba, e agora? Como que eu vou fazer? Comecei a aprender até estratégias de guerra para conseguir pôr o braço no assento de novo. Falei, eu vou enganar ele. Passou uma aeromoça com refrigerante e perguntou se a gente queria. Aí eu falei assim, ela falou, você quer Guaraná ou quer Coca? Eu falei, eu quero Coca. Ela falou, começou a colocar, eu olhei para ele e falei, você pode pegar para mim? Na hora que ele foi pegar, eu coloquei novamente. Depois não tirei mais. Eu percebia que um ficava olhando para o outro, esperando dormir, assim. A briga por espaço é muito constante na nossa vida. Então, nós precisamos entender que dentro de nós também há uma briga. Gálatas capítulo de número 5. A carne milita contra o espírito, para que não façais o que quereis. Dentro de você há uma briga. E há três querendo você. Tinha um pastor que falava assim para mim, o diabo te deseja. Eu falava, misericórdia. E é verdade, o diabo só quer uma noite com você. Depois ele te joga fora. O diabo só te dá 5 minutos de prazer. E ele cobra muito caro por cada minuto que ele te dá. Na brincadeira, as pessoas que brincam com o diabo entendem que nessa brincadeira só ele se diverte. Só o diabo se diverte na brincadeira. Então, tem 3 disputando espaço na tua vida. Primeiro, Deus. Segundo, o diabo. E terceiro, a tua carne. Diga assim comigo, primeiro Deus, depois o diabo e depois a minha própria carne. Então Deus quer o espaço na sua vida, mas o diabo quer o espaço que é de Deus na sua vida. E se já não bastasse isso, às vezes nem é o diabo, às vezes é você mesmo que impede os planos de Deus na tua vida. Isaías capítulo de número 54. O Senhor fala, se prepara, você vai crescer para a esquerda e para a direita, alarga as estacas da tua tenda, mas não impeças o que Deus tem para fazer na tua vida. Porque às vezes você se bloqueia. Você muitas vezes, o seu eu, muitas vezes rouba as promessas de Deus na tua vida. As decisões que você toma sem pedir a direção de Deus, roubam
a tua vida. Mas hoje eu quero profetizar que está acabando isso em nome de Jesus, porque o espaço dentro de você, quem vai vencer não vai ser o diabo, não vai ser você, mas vai ser Deus que vai ocupar todos os espaços na tua vida em nome de Jesus. Deus vai ocupar os espaços da tua casa, Deus vai ocupar os espaços no teu trabalho, Deus vai ocupar os espaços na tua família, Deus vai ocupar o espaço da tua alma. Tem muita gente em depressão, sabe por quê? Falta de Deus. Se encher mais de Deus, a depressão não aguenta com o poder de Deus. Qual que é a lei de Newton? Quem souber vai ganhar o direito de vir no próximo culto. Qual que é a lei de Newton? 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E é espiritualmente a mesma coisa. Se Deus habita na tua vida, o inimigo não tem mais poder na tua vida, a não ser que você dê brecha e deixe ele entrar. Então hoje é o momento de Deus ocupar todos os espaços na tua vida. Então declara assim comigo: Deus vai ocupar todos os espaços na minha vida. E o que Deus espera de nós? Pergunta assim para mim, pastor, mas todo mundo, pastor, o que Deus espera de mim? Eu vou te falar. Deus espera que você seja cheio, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e comece a tomar os espaços. E nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, por isso que a igreja é importante, a igreja precisa ocupar os espaços. Nós estamos situados aqui na Água Rasa, nós precisamos declarar à Água Rasa que aqui chegou o poder de Deus. Nós temos que declarar para a Água Rasa que as pessoas podem vir aqui, porque aqui vai ter cura para elas. Nós precisamos declarar para o Tatuapé, para a Moca, para o Parque São Lucas, para a Vila Industrial. Nós temos que declarar para a Vila Ema que aqui Jesus Cristo reina nesse lugar. E Ele veio aqui para restaurar famílias. Ele veio aqui para restaurar, Ele veio aqui para ocupar todo o espaço. E eu quero declarar em nome de Jesus que hoje isso está acontecendo. Deus vai te usar para ocupar os espaços. Aleluia! Deus vai te usar para ocupar os espaços. Nós vamos ocupar o espaço no mundo, nós vamos ocupar os espaços na família, nós vamos ocupar os espaços na sociedade. Deus vai colocar pessoas aqui em posições chaves para que você possa influenciar. Deus vai levantar pessoas aqui nos diferentes nichos e nas diferentes funções. Às vezes você fala assim: acho que eu não me vejo trabalhando na igreja. Eu estou precisando mesmo de gente para me ajudar. Aliás, eu estou precisando de gente aqui para me multiplicar. Porque a Bíblia fala que existe um rapaz chamado Felipe. Fica comigo, Felipe. Diga de novo que você está com sono. Fala, Felipe. Felipe, ele foi usado por Deus. Ele era um diácono. E tem gente que acha que Deus só usa o pastor. Não, Deus usa todo aquele que crê. Felipe era um diácono. E Felipe falou: quando vocês ficam brigando aí para saber se Pedro é o líder, para saber que Pedro negou Jesus, eu vou pregar. Ele sai dali, ele vai pregar numa cidade chamada Samaria. Diga, Samaria. E chegou lá em Samaria, ele pregou, todo mundo aceitou Jesus. E aí depois que todo mundo aceitou Jesus, ele falou: agora deu, não posso fazer mais nada, vou chamar Pedro, que Pedro vai orar por essas pessoas, porque é muita gente para orar sozinho, ele é apóstolo. Ele chama Pedro, Pedro vai lá orar, Pedro ora, todo mundo foi batizado no Espírito Santo. Depois disso, Pedro voltou para Jerusalém, onde estava ali a nata da igreja, e Felipe continuou pregando. Ele ouviu a voz do Espírito Santo, e a palavra fala que o Espírito Santo o guiou do lado de um carro, e esse carro estava o etíope, que era um servo da rainha de Candace. Ele estava lendo a palavra em Isaías, no capítulo 53, que diz assim: ele foi levado como ovelha muda ao matadouro, mas ele não entendia o que ele estava lendo. Quem é essa ovelha muda que foi levada ao matadouro? Felipe, do lado do carro, olha para ele e fala: você está lendo Isaías? Quer que eu suba aí e mostre para você, e te ensine, e interprete para você? O etíope falou: sobe. Ele sobe no carro, explica a palavra para o etíope, e a palavra fala que depois disso o etíope recebe Jesus, entende que é Jesus, aceita Jesus, e quis se batizar na mesma hora. Não fez nem curso de 3 meses de batismo, como tem religiosos que falam: não pode batizar sem curso. Não lê a Bíblia, né, irmão? Aí a palavra fala que eles descem. O que me impede de ser batizado? Se você crê de todo o coração, você pode se batizar hoje. Aí a palavra fala que eles descem juntos, Felipe batiza ele. E depois, ele volta contente para Etiópia, sozinho. E é esse ponto que eu quero falar agora. Porque a palavra fala que em seguida, o que aconteceu com Felipe? Ele foi transladado, diga transladado. De repente, o que é ser transladado? Ele está em um lugar, de repente,
Ele fecha os olhos, o Espírito Santo transporta ele para outro, e ele aparece em outro do nada. Seria bom, né, Denis? Sair lá, fechar o olho, lá no Jardim de Abril, lá na Novo Osasco, quando vê já está na água rasa, né, Edmar? Sair lá, bom sucesso, estou aqui já na igreja, oh, aleluia. Deus tem unção de transladação. Só que na verdade Deus teve que transladar Filipe, por quê? Porque lá em Azoto tinha que ter alguém para pregar. E aí só Filipe estava na disposição. Aí Deus translada Filipe lá de onde ele estava, ele aparece na cidade chamada Azoto. Pior que Azoto, só Osasco. Deus translada ele. Pergunta assim, por quê, pastor? Porque só tinha Filipe. Se tivesse mais Filipes, talvez Filipe não precisaria ir lá em Azoto. Talvez Filipe iria até com o etíope para a Etiópia, para ajudar o etíope lá a desenvolver o evangelho lá, não. Mas não tinha, só tinha um Filipe. Sabe o que? Só tinha um Filipe ocupando o espaço. Deus precisava de mais Filipes. E Deus está precisando de mais Filipes. Deus está precisando de mais pastor Éder. Deus está precisando, por isso que eu estou falando, eu preciso me multiplicar. Porque hoje, por exemplo, se der uma dor de barriga em mim, quem prega no meu lugar? Se a Fran tiver que me levar no médico, quem prega no meu lugar? Mas não estou falando estar no altar. Estar no altar, qualquer um pode chegar e subir aqui no altar. Mas governar, dominar, receber a unção, estar apto, conhecer a palavra. Quem prega hoje aqui no meu lugar? Levanta a mão que eu desço, você já vai começar hoje. Hoje, quem pode ocupar esse lugar? Sabe por que ninguém se arrisca a dizer eu? Porque não está preparado. Porque não quer pagar o preço. Porque eu estou disponível. Eu estou aqui. Eu estou aqui praticamente todos os dias. A minha vida é dedicada aqui. Mas não tem ninguém que chega assim e fala assim, pastor, eu vou andar do seu lado. Eu quero aprender a Bíblia. Eu quero todos os cursos que você der, eu vou fazer. Eu vou andar do seu lado. Eu quero saber como que é. E Deus vai me usar. Não tem ninguém que se dispõe a isso. Nós estamos talvez vivendo a geração que menos está preparada. Não tem ninguém que fala assim, não, eu vou seguir os seus passos, como Eliseu seguiu os passos de Elias. Não tem ninguém. E aí nós estamos órfãos de pastores. Nós somos órfãos de presbíteros capacitados. Mas para isso é necessário pagar um preço. Para isso é necessário querer aprender. Só que para eu ensinar, eu tenho que ter humildade para sentar e aprender. E eu tenho que andar do lado, eu tenho que pagar um preço. Para eu ocupar os espaços nessa terra como Deus quer, eu tenho que me deixar ser usado pelo Espírito Santo. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. E eu profetizo em nome de Jesus que Deus vai despertar isso dentro de você hoje, para que você possa também ocupar os espaços, mas não só estar nos espaços, mas dominar os espaços que Deus vai te colocar, para que você possa governar em nome de Jesus. Deus vai te dar autoridade, Deus vai te dar poder, mas você tem que querer. E eu pergunto, Deus tem espaço na tua vida? Todo ser humano tem um espaço dentro de si, que pode ser preenchido por Deus, ou pode ficar vago e ser preenchido pelo diabo. No mundo espiritual não existem espaços vazios. Ou são preenchidos por Deus, ou são preenchidos pelo diabo. Infelizmente, a palavra de Deus fala em Apocalipse 3:20. Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Ou seja, Jesus, quando vai entrar na sua casa, ele bate na porta e pede licença. Diferentemente do diabo, que quando vai entrar na tua casa, se ele vê que Deus não está, ele entra, mete o pé na porta, acaba com a tua vida, ele destrói, ele mata, ele rouba. Há uma grande briga por espaços, e essa briga vai continuar até o fim da nossa vida. As nossas atitudes, as nossas escolhas, as nossas decisões, tudo isso ou vai dando espaço para Deus, ou vai afastando Deus de nós
e se afasta Deus de nós, o diabo entra. Os nossos pecados também. Se nós não nos arrependermos, se nós não pedirmos perdão, se nós realmente não vivermos uma vida cristã legítima, verdadeira. Ninguém aqui é perfeito, todos nós temos pecado, começando por mim. Mas nós temos que ser verdadeiros diante do Senhor. Apresentar diante dele as nossas fraquezas, as nossas falhas, as nossas deficiências. Porque a palavra de Deus fala em 1 João 1,7: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Então hoje, a cada momento, a luta é mais intensa pelo espaço dentro das nossas vidas. É a brincadeira da cadeira. Quem já brincou com a brincadeira da cadeira? Lembra, né? A festa de criança? A brincadeira da cadeira e... quando para, pum, senta. Na tua vida, não pode ser assim. Você não pode permitir uma brincadeira da cadeira na tua vida. Jesus tem que permanecer sentado no trono do teu coração. Jesus precisa ser Senhor na tua vida. Ele tem que ter o lugar, o primeiro lugar na tua vida. Mateus 6,33. Quando eu busco em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, as demais coisas me serão acrescentadas. Quando Deus é prioridade na minha vida, quando Ele ocupa um espaço primordial no meu coração, todo o resto eu não preciso me preocupar, porque Ele cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra da sua... Vamos ficar de pé. Cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Cuida de mim. Oh, oh, oh. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. Cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. A gente vai cantar essa música, mas antes disso, eu quero falar com você que entrou aqui a primeira vez, que veio convidado por alguém, e talvez tudo que o pastor falou parece que encaixou aí no teu coração. Sabe por quê? Se isso aconteceu com você, sabe por quê? Que a palavra, ela encaixou no teu coração? Porque esse espaço aí dentro de você pertence a Deus. E se você quer que Ele permaneça aí sentado no teu coração e governe a tua vida a partir de hoje, não depende dele, depende de você escolher. Jesus Cristo, Ele morreu na cruz por cada um de nós. Nós não temos acesso à presença de Deus se não for através de Jesus, se não for através de Cristo. Há um caminho que foi aberto, que é o caminho que nós chamamos caminho da salvação. Se todo mundo fosse entrar por esse caminho, eu não precisaria pregar aqui hoje. Porque aí eu vou pregar para quê? Se todo mundo vai ser salvo. Mas eu só estou pregando porque Jesus está dizendo que alguns, infelizmente, o inimigo já vai ter ocupado tanto espaço na vida dessa pessoa, que Deus não vai poder fazer nada por ela. Porque o que Ele já tinha que fazer, Ele já fez. Que foi mandar o Filho dele para morrer por todos nós. Mas tem pessoas que, infelizmente, não vão aceitar. E vão continuar escolhendo errado e vão continuar escolhendo viver sem Jesus. O problema não é ter pecado, o problema é não ter Jesus para perdoar os seus pecados. Aí você pergunta: pastor, eu quero isso na minha vida, como eu faço? Você precisa receber Jesus no teu coração, como o único Senhor e Salvador da sua vida. Sabe o que vai acontecer depois que você fizer isso? O seu nome vai ser escrito no livro da vida, e o teu nome nunca mais sairá de lá. E no dia da salvação de Jesus, que Ele vai ressuscitar todos os mortos, Ele vai abrir esse livro e vai chamar nome por nome. E aí o teu nome vai estar lá escrito. E você vai lembrar: o meu nome foi escrito aquele dia, aquela noite que eu fui na igreja, que me convidaram, e que naquele dia eu declarei que Jesus era o meu Senhor, e Ele escreveu o meu nome no livro da vida.
É muito sério isso, irmãos. O fim está muito próximo. A eternidade também. Se tem alguém aqui que ainda está afastado dos caminhos do Senhor, quer voltar hoje. E se tem alguém aqui que veio pela primeira vez e nunca fez a oração que deixa Jesus governar a tua vida, eu gostaria que agora, você que deseja o teu nome escrito no livro da vida e quer fazer essa oração, gostaria que você pusesse a mão no teu coração agora. Põe a mão no coração, para que você nunca mais tenha dúvida da sua salvação. Se você quer escolher por Jesus hoje, Jesus, o Espírito Santo está fazendo a obra em cada coração, e eu sei que não é à toa, não é à toa, aquilo que Deus te trouxe aqui não é à toa não, é um propósito na tua vida. Fala assim comigo, você que está com a mão no coração: Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite eu recebo a tua palavra. Jesus, entra no meu coração e seja o único Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida, e que de lá não saia nunca mais. Jesus, todo o espaço da minha vida, eu te peço, ocupa a partir de hoje. Tira toda a sujeira, tira toda a mágoa, tira todo o trauma, tira toda a decepção, tira toda a sujeira. Jesus, governa a minha vida. Eu me entrego de corpo, alma e espírito. Jesus, eu abro mão dos outros deuses para te servir como único Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no teu livro, o livro da vida, e que de lá não saia nunca mais. Você que fez essa oração, quem fez essa oração pela primeira vez, levanta a mão para eu ver. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Vamos dar um aplauso ao Senhor por essas vidas. Você que fez essa oração pela primeira vez, eu quero fazer uma oração por você agora. Curva a sua cabeça por mais um instante, eu vou orar por você. Senhor, eu peço a Ti, Pai, que nessa noite, o Senhor preparou essa noite exatamente para que essas vidas viessem a Te conhecer. O nosso trabalho verdadeiramente não é vão, e sei que o nome delas foi escrito no livro da vida, porque a Tua palavra garante isso, em Romanos 10:9. Se com seus lábios confessares que Jesus é o Senhor e com teu coração creres que Ele ressuscitou dos mortos, serás salvo. E eu creio na salvação dessas vidas. E se, Pai, nós abrimos essa igreja só para que essas 3 vidas hoje fizessem essa oração, eu já te agradeço, porque o nosso propósito foi cumprido. Mas eu sei que muito mais ainda virá. Muito mais vidas, famílias serão alcançadas e restauradas através desse ministério. É o que eu te peço e te agradeço. Cuida dessas vidas para que elas fiquem firmes na tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor por essas vidas. Mais forte, porque tem festa nos céus. Tem festa nos céus, tem festa nos céus, tem festa nos céus.